Amém. Vamos ler então 1 Pedro 2, do 1 ao 9. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. É até o 9. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode pôr o 10 também, para a gente fechar. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora... Glória a Deus, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus por essa palavra, irmãos? Que coisa preciosa a nossa identidade, quem nós somos. É a Bíblia quem define quem nós somos, irmãos. E olha o que o Senhor diz de nós. Que responsabilidade, não é? Chega a pesar um pouquinho, né? Você sente assim um negócio, meu Deus, é tudo isso mesmo. Então a gente vê, irmãos, Pedro, ele aqui nesse capítulo, ele vai transitar ali entre a exortação de uma vida cristã, né, e a revelação da identidade da igreja. Esse é um capítulo muito importante para nós, irmãos. Não porque eu estou pregando ele aqui, porque é o fundamento do evangelho, fundamento da nossa fé, daquilo para o qual nós fomos chamados. E aí ele vai falar que o quê? A santificação não é opcional. Né, irmãos? Ela é uma consequência para aquele que nasceu de novo. E aí ele vai conectar o novo nascimento, que nós já vínhamos estudando no capítulo 1, com uma nova conduta, que a gente vai passar a estudar no capítulo 2. E aí a gente vê, pode deixar o primeiro versículo, que a gente vai refletir sobre ele. Então ele vai falar ali, né? Despojando-vos, portanto. Portanto, foi o que o Rui falou na semana passada. Ou seja, considerando a luz da palavra de Deus, a sua preciosidade, o valor que a palavra de Deus tem para nós e o quanto ela é especial. Ou seja, partindo desse princípio, o que nós devemos fazer? Despojar-nos dos nossos pecados. Nos livrar, exatamente. É a ideia de tirar uma roupa. Tirar essa roupa que vocês vestem. E aqui a gente vai ver que ele não está falando de pecados, irmãos, que nós consideramos pecados graves. Né? O que ele está falando? Maldade, dolo, hipocrisia, maledicência. Ele não vai falar ali de adultério, fornicação, homicídios, idolatria, porque isso às vezes a gente pensa que a gente passa. Isso aqui eu tô tranquilo, tô dominando, essa área aqui eu tô bem. E aí ele vai falar o quê, irmãos? Pecados comunitários. Pecados de relacionamento. Por quê, irmãos? A igreja é uma comunidade espiritual. E não se constrói comunhão saudável com um coração contaminado. Aqueles pecados que parecem tão pequenininhos, tão naturais,
tão normais. Ah, Tati, mas todo mundo faz isso. Lembra o que a nossa mãe dizia? A nossa geração, a nossa mãe dizia o quê? Você... Ah, irmãos, a gente não é todo mundo, não. Nós lemos lá quem nós somos. Nação santa, raça eleita, povo adquirido, exclusivo. Então, sim, todo mundo faz, inclusive nós fazemos. Mas são destrutivos. São os nossos pecados de estimação, né? Tá ali, ninguém sabe, ninguém fica sabendo. Eu não vou em disciplina por causa disso. Eu não sou afastado dos meus cargos por causa disso. Porque a gente já normalizou. Mas Pedro, ele vai dar uma responsabilidade. E eu vou fazer a mesma observação que o Rui fez na semana passada. Talvez pode ser que eu vá falar Paulo em vez de Pedro. Porque a gente está vindo nas cartas de Paulo. Mas o irmão entende que é Pedro. Pedro, ele vai falar sobre isso porque, irmãos, porque são nessas pequeninas coisas, nas nossas ações e atitudes, que nós demonstramos se nós somos uma nova criatura ou não. Então, aquela mudança que acontece dentro de nós agora vai afetar e atingir o nosso irmão, o nosso relacionamento. Então, ele vai falar da maldade, né? A atitude de fazer mal a alguém. O dolo, o que é o dolo? A intenção de fazer o mal, ocultando em palavra ou gesto. O engano, né? A tradução da NVI fala engano mesmo. Hipocrisia. O que é hipocrisia, irmãos? É a gente falar uma coisa que não é verdade, fingir ser aquilo que não é. Né? O teatro é o fingimento. Quando a palavra ela fala o quê? Irmãos, amemos não de palavra nem de língua, mas em atos e em verdade. Ah, Tati, mas a minha linguagem de amor é palavra. Não interessa. A sua linguagem de amor dentro da Bíblia não interessa. Quando a gente abre a Bíblia, o que conta é a Bíblia. E a Bíblia fala o quê? Não é para amar de palavra nem de língua, em atos, demonstra o seu amor no serviço. No reino de Deus, a linguagem do amor é o serviço, é o fazer, é nas ações, nas atitudes que nós demonstramos o verdadeiro amor que temos uns pelos outros. E o amor seja não fingido. Depois ele fala da inveja, é o quê? Aquele sentimento de querer ocupar o lugar do outro, de achar que o outro não merecia aquilo que recebeu, não merecia aquilo que está vivendo. Ai, nossa, fulano, foi isso, foi aquilo. Está lá ocupando aquele cargo, aquela posição, mas essa pessoa nem merece, nem fez nada por isso. Não tem uma faculdade de teologia, não tem um seminário, não tem... Irmãos, vamos examinar ali a raiz do nosso coração. Por que isso traz desconforto para nós? Por que ver o outro sendo honrado de alguma maneira traz algum desconforto para nós? Às vezes o que nos falta é sondar o nosso coração. A gente acredita muito em nós mesmos, irmãos. Essa semana eu estava pregando sobre Pedro, quando ele fala o quê? Senhor, não, eu estou contigo, eu vou morrer com você. E Jesus fala, ai Pedro, eu nem te conto. Pedro não estava mentindo para o Senhor, Pedro estava mentindo para si mesmo. Ele realmente acreditava que ele ia dar conta. Que quando chegasse na hora, ele ia entregar a vida dele. Então, às vezes, a gente se engana mesmo. Nós achamos mesmo que estamos ótimos, estamos dando conta. Porque não paramos para analisar os sentimentos que estão no nosso coração, aquilo que está nos motivando. Depois ele fala da maledicência. Ah, irmãos, ainda bem que na nossa igreja não tem isso. Difamação, calúnia, irmãos, isso é crime, inclusive. Isso, inclusive, é crime. E nós entregamos, se a polícia bater aqui, nós entregamos você. Brincadeira. Mas, irmãos, vejam quão grave é. Eu entendo, Tati, mas eu preciso desabafar. Eu entendo isso melhor do que ninguém, certo? Eu estou ali para ouvir pessoas que precisam desabafar. Mas às vezes a gente não quer desabafar, irmãos. Às vezes a gente quer um aliado. Então nós desabafamos com as pessoas erradas. A gente não quer desabafar com a pessoa que vai dizer assim, olha, eu até te entendo, mas você é crente. Então você vai lá e você vai pedir perdão, que você está errado. Olha, eu até te entendo, mas será que é isso mesmo? Vamos chamar essa pessoa aqui, vamos resolver esse mal entendido. Ou uma frase que eu gosto muito que diz que a maior distância entre duas pessoas é um mal entendido. E muitas vezes é, irmãos. A gente aqui tem a honra, o privilégio e a dificuldade de viver numa igreja multicultural. Quando você está no Brasil, numa igreja local, você não tem os desafios que tem aqui, que é o quê? Um tom de voz muda tudo. Uma expressão muda tudo. O que para um é totalmente normal e natural, para o outro é uma ofensa.
dentro da cultura, porque pronto, o Brasil é um continente, né? Então cada estado tem a sua particularidade. Aí depois nós ainda nos juntamos com os portugueses. Às vezes, nos juntamos ali. Por quê, irmãos? Foi o que o Senhor quis. Foi o que João viu. O que João viu? Homens e mulheres de toda raça, povo, tribo, nação, glorificando o nome do Senhor. O Senhor ama a pluralidade. Ele ama a diversidade. Vamos apreciar a natureza, irmãos. Olha a diversidade. Você olha para o verde, não tem um verde só, tem 20 verdes diferentes. Os irmãos com daltonismo talvez não entendam. Mas existem várias tonalidades de verde, de azul. O Senhor gosta disso. Isso aqui que é difícil para a gente, o Senhor ama isso aqui, ama. Então, irmãos, às vezes, um mal entendido que pode ser resolvido, nós guardamos aquilo no nosso coração. Com rancor, com uma mágoa. E depois desabafamos com pessoas erradas. Que em vez de ser um apaziguador, coloca mais lenha na fogueira. É mesmo, menina? Falou mesmo? Eu sempre soube que não valia nada. Ih, nunca me desceu. Nunca me desceu. Só não fala que o santo não bateu porque é crente. Senão falava também. E essa pessoa aí realmente eu já imaginava, já esperava. Irmãos, vamos ser apaziguadores. Se você pensa igual, guarda a sua opinião para você. Ouça e fala, irmão, será que foi isso mesmo? Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver. Nós somos seres humanos, nós os ferimos. É natural nós os ferirmos. Aí pior, a pessoa chega para o outro, fulano, falaram assim de você. Tá, mas quem é que falaram? Mas eu não posso falar. Então por que começou o assunto? Qual era o objetivo? Então, irmãos, maledicência. Coisas que vão criando problemas entre as pessoas. E aí Pedro vai dizer, se livra disso. O que significa? É sua responsabilidade. Ele não falou, irmão, vai orar, espera Deus trabalhar aí no seu coração. Não foi isso não. Se livra disso. Assuma a responsabilidade das suas ações, das suas atitudes, reconheça e livre-se disso. Esse mesmo ensino é repetido por Paulo lá aos Colossenses. A mesma coisa praticamente. E aqui, irmãos, é uma coisa importante. Os teólogos dizem que quando o ensino se repete na Escritura, é porque aquilo provavelmente está na base do que é importante e essencial para nós. E esse ensino se repete em outras cartas, ou seja, para nós. É para a igreja do Senhor. Nós precisamos estar atentos a isso. Provérbios 6, 16, 19, só para a gente encerrar essa parte aqui, irmãos, para os irmãos entenderem como isso é grave, como isso é importante nós nos desapegarmos verdadeiramente, nós nos livrarmos dessa vestimenta maligna. Irmãos, eu não estou dizendo que é fácil, é o que Paulo diz, o que ele diz? O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu estou fazendo já rapidinho. Maldito homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? É isso, é a nossa natureza. Mas nós precisamos lutar contra ela. Nós precisamos resistir. Então vamos ler, Provérbios 6, 16, 19 diz assim: há 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são as coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e... irmãos, tá na mesma linha aqui, dos mentirosos. Quem mente é filho de quem? Isso aqui a gente fala para as crianças. Filho do capeta. Mãos que derramam sangue inocente. Está aqui no mesmo grupo. Termina com o quê? O que semeia contenda. Às vezes nós vamos desabafar com as pessoas erradas e acabamos semeando contendas. Lançamos setas nas pessoas, criamos raízes de amargura, colocamos uns contra os outros. Às vezes uma coisa que eu não entendi, que eu não quis resolver e que eu não quis chamar alguém para resolver, porque eu só queria estar certo na minha razão. Eu não quero falar com a irmã Mara, porque a irmã Mara vai me pegar e vai falar, vamos lá resolver isso agora. Chama ela aqui, posso falar? Mas é assim. Ninguém quer. Porque às vezes nós queremos ser acolhidos na nossa dor, no nosso sofrimento. E tá tudo bem. Mas a gente não pode ficar preso, muito menos arrastar outras pessoas a isso. Então precisamos nos despojar. Vamos para o versículo 2, 1 Pedro, voltando lá.
ele começa o primeiro contraponto. Essa passagem ele faz muito assim. Fala uma coisa e fala outra, para ver se a gente entende. Talvez, calhar. Então, a despeito daquilo que a gente deve se despojar, ele vai falar daquilo que a gente deve se apegar. Então, ele vai dizer o quê? Como crianças recém-nascidas, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual para que por ele seja dado o crescimento da salvação. Oh, irmãos, como crianças recém-nascidas, olha isso, que coisa preciosa. Essa palavra que deseja é a mesma que foi usada lá em Salmos 42. Lembra quando a irmã Mara pregou? Assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti. É a mesma coisa. É ter sede, é ter desejo, é ter vontade. É perceber que a palavra de Deus, aquela tão preciosa que a gente aprendeu aqui na semana passada, ela é um alimento base para o cristão. Base para o nosso crescimento. O cristão, ele deve se saciar, se satisfazer com a palavra de Deus. Para o cristão que entende isso aqui, a palavra de Deus não é uma perda de tempo. Não é um tédio, não é um cansaço, não é desgastante, é prazeroso. É algo em qual a gente se sacia verdadeiramente. Os irmãos, as mães que amamentaram, sabem o que é uma criança saciada. A criança mama, de repente cai assim para o lado, aí escorre leitinho quando da boca. Ela fica ali, saciada, irmãos. Busca aquilo ardentemente. E aqui ele não está falando sobre imaturidade espiritual, igual ele fala aos coríntios. Ele está falando o quê? Da atitude do bebê. Qual é a atitude? Dependência. E desejo ardente. Mais uma vez ele está dizendo, isso tem que partir de vocês. Desejai ardentemente. Porque a gente às vezes gosta de botar nas costas de Deus, né? A gente pega aquele versículo, é Deus que opera em mim, o querer eu efetuar. Ai, irmão. Aí bota a nossa negligência nas costas de Deus. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia porque Deus não operou em mim o querer. Não, irmão, pelo amor de Deus. Vamos devagar com esse negócio aqui. Então Pedro ele vai falar, desejar, faça você isso aqui. Você tem que fazer isso daqui. Irmãos, eu ouvi um louvor que ele se tornou a minha oração. Que ele canta assim, fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. E essa tem sido a minha oração ao Senhor. Porque eu também, às vezes, não tenho vontade, irmãos, de meditar, de ler, de orar. Não tenho, acontece. Então, a minha oração é, Senhor, fere meu coração com uma ferida de fome. Não permita que eu me sinta saciada, não permita que eu me sinta satisfeita. Mas faz com que eu queira mais, me fere. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Porque nós entendemos que essa é a necessidade. Irmãos, não há saúde espiritual onde a sã doutrina não está no cardápio diário. Nós precisamos do alimento de base. Os podcasts são maravilhosos. Outras mensagens são maravilhosas. Filmes, livros são maravilhosos. Mas a palavra de Deus é o leite. É a base, é o fundamento, a gente precisa dela. E às vezes a gente deixa de ter prazer nela porque está se contaminando com outros alimentos. Por que existe uma recomendação de não dar doce tão cedo para a criança? Além das outras questões de saúde, claro. É para que ela não rejeite os alimentos. Quando ela for apresentada a legumes, verduras e frutas, ela não tem o paladar contaminado, ela não vai rejeitar aquilo. Ela vai comer um brócolizinho e vai falar, meu Deus, que delícia. Porque ela nunca sentiu outra coisa melhor do que aquilo que nós conhecemos. Mas a gente, às vezes, vai se contaminando com uma palavra tão doce, tão boa, dita a nós, que quando nós temos que ler a palavra pura, o leitinho puro, a gente, meu Deus, que chatice, que tédio. A gente está fazendo a leitura anual, quando chega ali aos crônicas, números. Meu Deus, que sacrifício continuar aquilo. Mas essa é a palavra que dá vida e que sustenta a vida. E por isso nós precisamos ir. E aí ele fala do propósito. Para quê? Para quê que a gente precisa desejar e se alimentar? Para nós crescermos, irmãos. Para nós amadurecermos. E olha que lindo, a palavra vai evoluindo junto conosco. O que Paulo agora... Não é Paulo. Os Hebreus a gente não sabe quem foi que escreveu. O que a carta aos Hebreus diz no capítulo 5? Ele está instruindo os cristãos a amadurecerem para deixar um ensinamento básico, o leite espiritual, e se alimentar de verdades mais profundas, de alimentos sólidos. Então, a palavra, ela não é só o leite, ela é tudo. Olha que coisa preciosa. Ela vai crescendo junto com a gente. Quem tem o hábito de fazer leitura recorrente da Bíblia, sabe que cada vez que você lê a mesma coisa, você fica, como é que eu não tinha visto isso aqui? Como
é que eu já li isso aqui, mas eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha entendido isso dessa maneira. Por quê? Porque a palavra ela vai avançando conforme nós vamos crescendo, amadurecendo. Da mesma forma, eu vou falar sobre um assunto de uma maneira com o Lucas. Desse mesmo assunto eu falo de outra maneira com o Eduardo. Você está aqui, amor. Que lindo. Esse mesmo assunto eu falo de outra maneira com o Dudu. O mesmo assunto eu falo de outra maneira com o Adriano. É assim, por quê? Capacidade diferente de perceber aquele assunto, aquela profundidade. E da mesma forma é a palavra de Deus. Então a gente lê, ela fala uma coisinha ali, tão bom, ai, não sei o quê, que legal isso aqui. No ano que vem você lê de novo a mesma palavra, fala outra coisa. Você lê de novo a mesma palavra, você entende outra coisa. É o Senhor dizendo o quê? Você está amadurecendo, está crescendo. Eu posso agora ir falando com você de outras maneiras. E isso é muito importante, irmãos. Depois ele termina no 3. Pode passar para o 3. Uma constatação, né? Quase que um abuso. Se é que né, vocês já tiveram experiência que o Senhor é bom. Ele está citando aqui o Salmo 34:8, que diz o quê? Provai e vede que o Senhor é bom. Se você experimentar esse Deus, você nunca mais vai querer saber de outra coisa na sua vida. Então ele fala, se é que você já experimentou. Se você experimentou, não existe outra opção além de você desejar isso ardentemente, como uma criança que necessita daquele leite para se alimentar. Porque, irmãos, é muito bom nós chegarmos aqui, louvarmos e falamos isso. O que nós cantamos aqui, que louvor tão lindo? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Vai. De novo. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. É isso. É isso que ele está dizendo. Se é que você já experimentou, você vai entender que nada mais satisfaz. E aí você deseja isso ardentemente. Como uma criança que necessita. Como a corça anseia por águas. Você vai desejar. Então isso é algo que nós precisamos fazer. Porque Deus é bom, irmãos. Deus cuida de nós. Deus nos sustenta. Deus é provedor. Deus é protetor. Ele está conosco. Quando nós experimentamos a bondade, a misericórdia e a graça de Deus, nós não conseguimos mais. Nos sentimos satisfeitos com outra coisa. Não adianta você dar água o tempo todo para o bebê. Ele vai continuar sentindo fome. Você vai precisar dar um alimento para essa criança. Não vai ter jeito. E ela vai ficar lá berrando toda a vida. Boas memórias. Vamos passar para o versículo 4. Agora Pedro está fazendo o quê? Mostrando quem Cristo é. E depois ele vai mostrar quem nós somos. Né? Isso aqui é importante. Você vê quando Jesus está conversando com os discípulos, ele fala assim, quem é que vocês acham que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí o que Jesus responde para ele? Você é Pedro. Quando nós entendemos quem ele é, ele diz para nós quem nós somos. Ele diz para nós quem nós somos. E qual é o propósito daquilo que nós estamos vivendo? Você é Pedro. Sobre essa pedra, ele, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é importante nós nos achegarmos a Deus. Chegando para Ele. Quem é Ele? A pedra viva. Ai, irmãos, que coisa linda e preciosa. Por quê, irmãos? Nele está a vida. Nele emana toda a vida. Nele nós somos vivos. Talvez aqui podia ter até uma crítica sutil aos ídolos de pedra. Que eles adoravam naquela época, ou que os gentios que se converteram costumavam adorar. Então ele fala, essa pedra aqui é viva. Preste atenção, não estou falando da pedra que vocês costumavam adorar. E ele vai dizer, ele é maior que o templo em Jerusalém, que as tradições dos gentios com os seus ídolos. Há agora uma nova casa de Deus, da qual Jesus é a pedra angular, que está viva, que é a Assembleia dos Cristãos, a igreja. Olha que coisa preciosa, irmãos. Você faz parte disso, isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio. Só quem ora incessantemente pela conversão de alguém que ama, sabe o que é o privilégio de ser alcançado pelo Senhor. De ter tido seus olhos abertos pelo Senhor. De ter tido o coração convertido pelo Senhor. Quantas vezes nós clamamos por pessoas e dizemos, Senhor, por favor, abre os olhos. Converte esse coração, tira esse coração de pedra.
Irmãos, nós fomos privilegiados. Glória a Deus, meu amor, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu gosto de beber pentecostal. Continuando, irmãos, rejeitado. Rejeitado pelos homens, mas para nós o quê? Glória a Deus. Tem um pregador que ele diz: essa é a força que move os cristãos na proclamação e vivência do Evangelho. Nosso Senhor é um Deus vivo e presente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Rejeitado, irmãos, pela liderança de Israel, mas para Deus o que é precioso. Porque, irmãos, Deus olha como nós vemos. O que ele falou lá para Samuel? Ai, Samuel, você está aí com seus olhos aí, eu entendo qual é a sua visão de homem, mas olha, a minha visão é um pouco diferente da sua. Os homens olharam para Jesus, a Escritura até diz que ele era feio, não tinha beleza nenhuma, nem aparência, nem formosura. Não tinha nada que chamasse a atenção, mas para o Senhor, irmãos, eleito e precioso. E nele, nós os tornamos eleitos e preciosos. Nós também, que nada tínhamos para oferecer, para ninguém. Irmãos, tudo que houver de bom em nós, vem de Deus. Nós não somos bons em nossa natureza, a nossa natureza é ruim mesmo. É pecaminosa, ela se inclina para o pecado. Mas nele não. Pode passar para o 5. Porque aqui, irmãos, Pedro vai começar a dizer quem Deus diz que nós somos. Olha, tem pessoas que passam a vida inteira ouvindo quem o mundo diz que elas são. Às vezes familiares, pessoas próximas, proferem tantas palavras de maldição, tantas palavras ruins sobre quem nós somos. Você não vale nada, você não vai dar em nada, você é um caso perdido. Usa exemplos, às vezes, de pais que abandonaram a família. Você é igual ao seu pai. Você não se preocupa com ninguém. Quantas vezes, irmãos, quantas pessoas crescem ouvindo isso e colocando isso na sua própria identidade. Mas olha que coisa linda. Olha que coisa linda que a palavra diz de nós. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, nós também nos tornamos pedras vivas, porque estamos nele. Ele é a pedra viva, a pedra que dá vida, e nele, unido nele, nós também recebemos a vida. Tem uma frase do Allan Clarke que diz: é em união com ele que eles vivem e cumprem o propósito da sua regeneração. Assim como pedras de um edifício não têm nenhuma utilidade, a não ser quando ocupam seus devidos lugares em um edifício e relacionadas sobre o alicerce. Então, nós juntos temos uma função, irmãos, que é um privilégio sermos casa e morada de Deus. Deus agora não habita em templos feitos por mãos humanas, como o templo lá em Jerusalém, mas ele habita numa comunidade de pessoas. Ele habita em nós. Ele habita em cada um de nós. E quando nós juntos formamos o corpo dele, irmãos, isso é muito precioso. O Hernandes Dias Lopes vai dizer: cada pessoa que se converte a Cristo e se torna membro da igreja do Deus vivo é uma pedra viva tirada da pedreira da incredulidade e acrescentada ao edifício da igreja. Porque, irmãos, ele está construindo algo grandioso a partir de todos nós juntos. Um tijolo sozinho, irmãos, é só um tijolo sozinho. Você não faz muita coisa com ele. Talvez sirva de peso para alguma coisa. Talvez você consiga apoiar uma porta para ela não ficar batendo. Não serve para muita coisa, né? Mas quando você pega ali um milheiro de tijolos, une esses tijolos, aí sim você começa a construir alguma coisa. Aí você começa a ter alguma coisa. E aqui, irmãos, não tem para onde fugir, não. O propósito de Deus é povo, é nação, é comunidade. Ia ser muito mais fácil cada um na sua. Eu concordo. Eu sozinha sou um anjo. Sou perfeita, eu estava pronta para ser arrebatada. Mas me botou junto com outra pessoa, já fica um pouco mais difícil. Aí eu percebo os espinhos, as coisas precisam ser tiradas, precisam ser trabalhadas. Porque o objetivo é o quê? Sermos trabalhados à imagem e semelhança dele. Ele vai dizer que nós somos casa espiritual, morada do Espírito, o santo dos santos, onde agora a glória de Deus se manifesta. O sacerdócio santo, agora nós temos o livre acesso à presença de Deus. Diferente daquele sacerdócio do Antigo Testamento. Todos os cristãos hoje são sacerdotes. E tem o que, irmãos? O privilégio e a responsabilidade de oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Como sacerdotes, continuamos sacrificando ao Senhor.
E temos também o dever de interceder e mediar a presença de Deus diante do mundo, onde quer que nós estejamos. Nós temos função sacerdotal. Para quê, irmãos? Para que essa função sacerdotal? Olha que bonitinho, como é que ele sempre vai falando e vai explicando. A fim de, ou seja, qual o objetivo disso? Só para você ter ali um título bonitinho. Ai, que legal, eu sou o alecrim do Senhor. Não, para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, também não é oferecer qualquer sacrifício. Caim ofereceu, mas aquele sacrifício não foi bem aceito. Não é bem assim. A gente precisa saber como Deus quer ser adorado. Não é só dizer, é o meu jeito de adorar. Não é por aí. Ele tem o jeito dele de ser adorado. Então, precisamos oferecer sacrifícios que sejam aceitáveis a ele. E o que a Bíblia vai dizer sobre isso? Romanos 12:1. Sacrifício vivo, santo e agradável de Deus, ofereçam-se a si mesmos, que é o vosso culto racional. Hebreus 13:15, o que ele fala? Ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios, que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros aquilo que vocês têm. Porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Depois você não vai dizer que você não sabia o que Deus queria de você. Filipenses 4:18. Quem quiser, sai agora. Filipenses 4:18. Recebi tudo que tenho e é mais do que suficiente. Eu estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Esses donativos que vocês enviaram são o quê? Uma oferta de aroma suave. Um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Salmo 51, todo mundo conhece, né? Sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Como meu esposo disse há um pouco tempo atrás, existe uma diferença entre quebrado e quebrantado. Você pode estar se sentindo moído, mas se a sua tristeza não opera arrependimento, você ainda não está quebrantado. Você pode estar muito mal mesmo, chorando, sofrendo. Mas a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela opera o quê? Arrependimento para a salvação. E a esse coração quebrantado, Deus não rejeita. Vamos para o 6-8. Tô chegando no final, hein? Vai dar tempo. Do 6-8, irmãos. Ele vai dizer o quê? Está na Escritura. Olha que coisa linda. Ele está fundamentando aquilo que ele está ensinando. Ele está dizendo, eu não estou falando isso aqui da minha cabeça. Já tem versículo que Paulo mesmo diz, isso aqui eu falo de mim mesmo. E Pedro está deixando bem claro, eu não estou falando isso aqui de mim mesmo. E nem é só a inspiração do Espírito Santo passando por mim. Mas isso está na Escritura. Eles tinham essa preocupação para que os judeus que estavam se convertendo, os gentios, entendessem que Cristo era verdadeiramente o Messias. Então, onde é que está na Escritura? Isaías 28:16 diz assim, portanto, assim diz o Senhor, eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê, não foge. Salmo 118:22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. Isaías 8:14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então ele está dizendo, eu não estou falando isso aqui da minha cabeça. Veja bem que isso já foi dito lá atrás. Entendam, é a Escritura quem diz isso daqui. É a Escritura quem fala que ele é a pedra angular. É a Escritura que profetizou sobre ele que seria a pedra principal de esquina. Que era o quê? Um elemento fundamental nas construções antigas. Mas tive que estudar isso aqui para descobrir. Localizada no canto do alicerce, para unir os dois ângulos das paredes. Ou também naquele arco, né? Tinha a pedrinha ali que ficava no meio para unir os dois arcos. E olha que coisa linda. A pedra angular de Jesus une os dois lados da construção. São quem? Os gentios e os judeus. Agora formando um único povo. Um único prédio. Uma única morada para o nosso Senhor. Em Cristo, judeus e gentios encontram unidade. A obra é completa. A obra se torna perfeita. No versículo 7, vai se referir a ele como preciosidade. Irmão, será que Cristo tem sido a nossa preciosidade? Será que nós tratamos Ele como algo verdadeiramente precioso? Que uma vez que nós encontramos, nada mais satisfaz a nossa alma. Quando Spurgeon tinha 16 anos, ele pregou o primeiro sermão dele numa casa de campo. E ele usou esse versículo, 1 Pedro 2,7. Portanto, para vocês que creem, essa pedra é preciosa. E ele disse que não pensou que podia ter pregado sobre qualquer outra coisa, sobre qualquer outra passagem, mas Cristo
era precioso demais. Aqui são as palavras dele. Cristo era precioso demais para minha alma. E eu estava no auge do meu amor juvenil. Eu não podia ficar em silêncio quando um Jesus precioso era o assunto. Ai, irmãos, que coisa linda. É o amado de nossa alma. Nós precisamos amá-lo, desejá-lo, ansiá-lo. Nós precisamos buscar, querer estar com ele. E eu não vou dizer investir tempo, porque talvez você não receba nada aqui. Gastar tempo com o Senhor. Gaste tempo com o Senhor, porque é precioso demais para nós. No 8, ele é a pedra de tropeço e rocha de ofensa. E aqui é até complicado de entender. Como que essa pedra tão maravilhosa, perfeita, que faz todas as coisas perfeitas, é também uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa? Irmãos, ele é o caminho. Ele está no caminho de todos. Só tem duas opções. Ou nós vamos nos solidificar em cima dessa pedra e sermos sustentados por ela, ou nós vamos tropeçar nessa pedra. E vamos cair, lamentavelmente, e enfrentar por causa dessa pedra o juízo eterno. O próprio Senhor Jesus, falando sobre isso, ele disse, sobre a pedra angular, ele fala que os que caírem sobre ela serão despedaçados, serão desfeitos. Não há hipótese, só uma opção, irmãos. Ou nós somos edificados. E aqui ele vai explicar que são os incrédulos que tropeçam nessa pedra. Por quê? Porque desobedecem a palavra de Deus. Não é só pessoas que não conhecem, eles não estão tropeçando acidentalmente, irmãos. Eles não querem se submeter a Deus como Senhor de suas vidas. Não querem aceitar os ensinos e a palavra do Senhor. Então, quando alguém rejeita a Cristo e recusa, a recusa dessa pessoa se torna a sua própria ruína. Ela cai sobre essa pedra e é automaticamente estilhaçada, né? O Senhor falando com Paulo, duro será para ti. Se eu fosse você, eu não ia por esse caminho. Você tem até essa opção, mas duro será para ti se voltar contra mim. Então, no pensamento dos judeus daquela época, Deus ele não deveria ter construído um novo edifício unido judeus e gentios. Ele tinha que vir como Messias, se revelar, reestruturar o judaísmo. Talvez, por muita bondade, incluir os gentios com ele, se submetendo ao judaísmo. Mas Jesus vem e faz uma coisa totalmente diferente. E por isso se torna a pedra de tropeço de muitos judeus, até os dias de hoje. A rocha que faz cair. Porque não conseguiram se submeter ao que era a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela bateu aqui com a minha vontade. Essa é a parte difícil. Eu quero uma coisa. Eu quero uma coisa. Mas Deus quer uma coisa diferente. Aí eu começo a tentar criar situações ali para fingir, para tentar contornar aquela pedra, né, irmãos? Mas não tem como. Então, quando nós nos voltamos contra o ensino, a palavra, o desejo de Deus, é quando essa pedra viva e poderosa se torna nossa pedra de tropeço. Nós caímos e nós com certeza seríamos estilhaçados. No versículo 9 e 10, mais uma vez ele faz a oposição. Então ele vai dizer o quê? Mas vós, mas você não. Lembra que você não é todo mundo? Lembra? Ele está falando dos desobedientes. Agora ele vai falar, mas vocês não. Vocês são diferentes. Aí ele vai aqui reafirmar a identidade e o propósito da igreja. Com os títulos que eram de Israel, irmãos. Traz para nós quem nós somos. Geração ou raça eleita. O que antes pertencia exclusivamente a Israel, que era a eleição, o povo que tinha sido exclusivo, escolhido, agora é propriedade de todo cristão. Isso para eles foi muito desagradável. Sacerdócio real. Irmãos, a carga de realeza e de sacerdócio. Veja, nós não somos transformados apenas por dentro. Quando nós somos sacerdócio santo, nós somos também um sacerdócio real. As nossas ações também se transformam. Servimos a um rei, servimos a um reinado. Somos uma nação santa, somos um povo adquirido, exclusivo. Irmãos, a grandeza do cristão está no fato de pertencer ao Senhor. Veja, eu posso ter uma camisa da seleção do Porto e colocar lá à venda. E ela provavelmente vai... Talvez alguém me dê alguns euros ali por ela. Mas se o Cristiano Ronaldo coloca a camisa dele para vender, irmãos. Imagina, Cristiano Ronaldo coloca a camisa que ele usou no jogo para vender, irmãos. Será que vai valer muito mais? Quanto será que essa camisa não vai ser leiloada, irmãos? Assim somos nós. Nós não temos valor nenhum. Mas quando Deus nos apanha, nos usa, nos vivifica através de si mesmo, agora nós temos valor. Agora nós temos uma identidade. Agora nós somos alguém. E para quê, irmãos? Tem a finalidade ali também. Para que anuncieis a virtude.
Tem sempre um para quê. Nunca acaba em si mesmo. A igreja ela não existe para si mesma, ela existe para servir. Ela é uma comunidade missionária que tem a obrigação de levar ao mundo, falar sobre o Senhor. Por quê, irmãos? Porque Ele nos salvou, nos resgatou. Ele é um Deus maravilhoso, lindo, bom, justo, santo. Como diz o povo do Nordeste, lindo e cheiroso. Jesus, lindo e cheiroso. Eu amo aquele povo chamando Jesus cheiroso. E o propósito, irmão, desse privilégio não é nós nos elevarmos. Nos sentimos um povo superior. Porque assim como os judeus, o Senhor também não nos escolheu pelo que nós pudéssemos fazer. É amor, é graça. É anunciar essa graça, anunciar essa grandeza. Eu queria deixar aqui algumas questões para reflexão. A exemplo do meu amigo Rui, na semana passada. Baseado naquilo que nós apreendemos hoje. Quais pecados de estimação você ainda está alimentando? Desses que Pedro manda se despojar deles. As suas decisões diárias e a sua autoimagem são baseadas nesses títulos aqui que Deus te deu? Ou você ainda vive escravo dos rótulos que o mundo coloca sobre você? Olhando para a sua rotina, para o seu estilo de vida, a sua vida tem sido um outdoor que aponta para a luz de Deus? Ou as suas atitudes ainda refletem lá aquele lugar de onde você foi tirado, de onde você foi resgatado? Que você possa sair daqui hoje sabendo que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Não saia daqui hoje carregando os rótulos que o mundo te deu, os rótulos que os seus pais te deram, os rótulos que pessoas à sua volta tiveram. Mas saia daqui nessa manhã carregando a identidade que Cristo te deu. É o que Cristo diz que você é. É o que a palavra diz que você é. Quem Deus diz que você é. Isso que nos motiva. É isso que faz diferença. Porque lembra, irmãos, Deus não vê como o homem vê. O homem talvez olhe para nós e não veja nada. Mas o Senhor, irmãos, se nós estamos aqui, nós temos propósito, temos finalidade. E devemos anunciar esse Deus maravilhoso. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.